Fala, meu querido E Jonas aí? Vilandes. Tudo bom com você, meu querido? Nossa, mas que conversa maravilhosa, né, cara? Que bate-papo de boteco. Mas conversar com o Dudu Marotti é papo bom na certa, né, cara? Pô, Ele. eu tenho que contar uma história do Dudu que é muito engraçada. Eu acho que você sabe, né? Você até no começo da conversa com ele, você falou que, pô, primeira vez que eu ouvi falar de design foi com o Jonas e vocês dois eram malucos com isso e tal. E é verdade, né? Tinha uma revista chamada Música e Tecnologia e que tratava muito sobre edição não linear, né? Para quem não sabe, edição não linear é edição digital mesmo, né? E o Dudu tava lá direto, porque ele meio que era embaixador do design no Brasil, né? E, pô, eu era muito fã dele, fã da produção e tal. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, a Fabiola Fabiola. me levou no bolão. Aí a gente chegou, subiu no bolão, lá naquele andar de cima do bolão, tinha uma mesa gigantesca, assim. Aí a Fabiola assim, Jonas, você tá vendo quem tá ali? Aí eu olhei, era o Skank, né? Eu falei assim, porra, Dudu Marotti. Você só viu o Vou Dudu. saber que, vou saber que é Skank. Lógico que eu sabia quem era o Skank e tal. Mas, pô, é o Dudu, eu fui lá me apresentar, né, cara? Falei, pô, eu sou muito seu fã e tal, tal, tal. Que coisa, né? Não, eu vou saber quem que é Skank, pô. Isso em 1995, 1996. Perfeito. Jonão, primeiramente, cara, obrigado de você estar aqui para Obrigado bater esse papo você. com a gente. O Jonas, um grande, acima de tudo, um grande amigo, mas o Jonas é o Dudu Marotti no rádio. É Já a mesma fui. coisa, o mesmo talento, a mesma simpatia, e são pessoas inquietas e visionárias e que são apaixonadas pelo que fazem e que não se acomodam com o que fazem. Então, sempre buscando coisas novas. Então, ô Jonas, eu queria abrir, cara, você contando um pouco da tua trajetória, cara. A primeira coisa que eu quero saber é, cara, como é que tu entrou no rádio? Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato com o rádio. Surgiu aonde? Cara, eu acho que surgiu como ouvinte, né, o Felipe? A gente não escolhe o rádio que escolhe a gente, né? Eu lembro do rádio, meu pai descendo pra praia, indo pro Guarujá, Santos, passando na casa dos meus amigos e falando assim, ó, bora todo mundo pra praia. E, cara, ligado, ouvindo a 89, ouvindo a Transamérica, ouvindo a Rádio Pan-Americana SA. Eu lembro disso, sabe? E aí, logo depois, quando eu mudei para Curitiba, porque os meus irmãos foram para Curitiba para estudar na escola técnica, né? E foram morar com a minha avó, eu fui para Curitiba logo depois, né? Para fazer o segundo grau lá, né? Fazer o segundo grau técnico lá. Só que eu odiava aquilo, né, cara? Pô, vou fazer eletrotécnica. Pô, o grupo da minha família, Felipe, é uma coisa mais engraçada do mundo. Eles devem estar ouvindo aí. Mas é um horror, assim. Olha que coisa linda essa fábrica de cimento, olha aqui o forno e tal, tal, tal. Eles amam isso. E, cara, eu não tinha nada. Meu pai trabalhou em indústria pesada a vida toda, indústria de cimento. Os meus tios, a mesma coisa. Eu era apaixonado por rádio. E em Curitiba não tinha tanta opção de rádio assim. E a minha referência de rádio era as rádios de São Paulo, né? Só que tinha Transamérica em Curitiba. A E Transamérica. como é que você ouvia naquela época as rádios de São Paulo? Como é que Não, você... calma. Assim, na minha infância eu ouvia as rádios de São Paulo. Mas em Curitiba, como eu tinha lembrança das rádios de São Paulo e tinha a Transamérica de Curitiba, ela era na época coordenada pelo Alexandre Ovoruski, mas ela era uma mistura. O Alexandre sempre foi muito fã da Jovem Pan. Né? E ele era uma mistura das boas coisas da Transamérica, mas com uma plástica meio parecida com a Jovem Pan e tal. E aí, mas tinha lá o Transalouca, mas eu ligava para a rádio, porque o Transalouca era aquele programa de perguntas idiotas e respostas cretinas, e eu ligava para a rádio, cara, não sei como eles me aguentavam, sabe, cara? Em 2 meses eu ganhei umas 15 vezes. Aí, puta, foi assim. Eu ligava pra rádio pro Alexandre e falava assim: por que você não tem o adrenalina aí todos os dias? Pô, por que que. Alexandre, eu fazia programação de. O Felipe, eu fazia programação da rádio.
Eu fazia virtualmente a programação de rádio em casa, sabe? Mandava pro Alexandre, você deveria tocar essa música. Aí chegou uma hora que não teve mais jeito, né? Quando fui, uma dessas vezes que eu fui buscar o prêmio lá na Transamérica, a mulher do Alexandre Borus, que é Tatiana, que tinha o nome artístico de Flávia Baroni, falou assim para mim, o que você faz? Eu falei assim, eu estudo. Você não quer trabalhar aqui, não? E aí eu fiz uma ficha para trabalhar lá, na Transamérica. Além de você ficar enchendo o saco da gente, cara, o que você faz? E aí, a minha sorte é que tinha um programa de estágio, e nessa época a Transamérica contratava estágio desde que os estudantes fossem de uma escola técnica. E foi a minha sorte, assim, para abandonar de vez essa história de exatas, que não tinha nada a ver comigo, né, cara, e seguir para humanas. Mas aí foi engraçado, porque quando eles me chamaram para trabalhar, logo depois o Alexandre foi para a Transamérica de Curitiba. A Transamérica tinha isso, né? Mudava os coordenadores, assim, buscavam um cara de Recife para Curitiba, que é o Sérgio, acabou de entrar aí. O Alexandre foi para o Rio, o Marcelo assumiu o lugar do Ricardo, que tinha saído. Bom, foi assim que começou. Começou apurrinhando a galera da Transamérica, foi isso. Mas eu participava, Felipe, era uma loucura, porque assim, eu ia para a escola, mandava mensagem de manhã, ligava à tarde, ligava à noite, e os caras falavam assim, pô, esse cara não dorme, meu. E olha aqui, ó, o reverendo aqui, falando que você e Marcelo Braga são mestres, obrigado pela inspiração, são mesmo. Imagina. Tá certo, reverendo. Agora, Jonas, naquela época você tinha um talento muito grande na escrita, né? Sim. Você é um cara que redigia bem, né? Era muito criativo na redação. Você acabou entrando por essa porta ali. E quando você entrou, você fez o que na Transamérica ali? Você ficou fazendo essa parte de produção? Não, eu comecei como rádio escuta. Eu era um cara que dava suporte aos departamentos artístico e comercial, anotava o que as outras rádios tocavam, sendo de comercial ou musical, qualquer elemento que o locutor falou alguma coisa, ou tocava uma vinheta ou um comercial, a gente gerava uma planilha musical e uma planilha comercial. Isso abastecia o departamento de pesquisa da Transamérica, que era liderado pela Lígia Cervoni, que deve estar até hoje lá na Transamérica, né? Mas foi uma experiência muito boa, porque, Felipe, porque dava uma noção muito clara do que era a rádio, né? Assim, plasticamente, esteticamente falando, e isso foi muito bom, porque eu que era muito fã da Transamérica, passei a ouvir outras emissoras obrigado, né? Inclusive rádios AM, a última semana era a rádio AM, e o rádio nunca pegava, porque ali o RF era muito alto lá na região do Pilarzinho e tal, mas me obrigou a ouvir muito rádio. Mas naquela época, a gente até estava falando nos bastidores, a coisa mais legal do rádio é quanto os gestores eram ousados, né, de perceber que você tinha um talento ali que imitava, que escrevia e tudo mais, e já colocava o cara no microfone. Então, um mês depois, eu estava na Transamérica, já no microfone, na hora da transa, pela manhã, dividindo o microfone com o Mauro Miller, que é um grande comunicador em Curitiba, mas uma oportunidade que foi dada, é lógico, pelo ambiente que a Transamérica proporcionou, né? E aí, nessa época, era o Sérgio Moreira que estava lá. É o que a gente falou mais cedo, né? Foi. O Dudu entrou aqui, eu não sei se o Dudu ouviu o início, mas o Jonas estava falando que quando ele chegou em BH, que ele foi com uma amiga no bolão lá em Santa Teresa, e a amiga dele falou assim, olha quem tá ali, e era o Skank que estava. Aí ele olhou e falou assim, caraca, é o Dudu Marotti. Ele não viu Skank nenhum, só viu o Dudu Marotti. Já era fã seu, foi lá, ele se apresentou. Ele conhece essa história. É muito boa. Caete, um beijo, querida. Fez isso comigo e sou grata eternamente. Olha aí, ó. Caete da BH, né, Jonão? Ela é da BH. Ela é da BH muito e era nossa ouvinte na 98, Felipe. Ela foi engraçada, não sei se você se lembra, mas a Caete foi vencedora da promoção que a gente fez com o Gary Barlow.
E ela foi a vencedora, mas o áudio dela foi tão engraçado, daquela coisa de chamar ela para... Sabe quando você fala assim, pô, essa menina é bacana, gravei umas vinhetas com ela, umas chamadas e tal, e aí logo depois, quando eu te substituí lá na 98, eu lembrei, pô, cadê aquela ouvinte que era engraçado pra caramba, e depois eu descobri que ela estava fazendo uma rádio comunitária e trouxe para fazer o Silicone Show A gente está na atropelando a porra toda. 98. Da Transamérica, É, você foi direto para BH? não, a Transamérica tinha uma coisa muito bacana, né? Porque é, havia um intercâmbio muito grande das praças. O rádio via satélite estava começando. É lógico que tinha um projeto de rádio nacional, né, que começou ali com o seu Calil, né, liderado pelo Ricardo. Logo depois veio o Marcelo, que implementou e tal. E eles pegaram talentos de todas as praças. O Jefferson era um produtor de Curitiba que foi para São Paulo. E a gente trocava de Curitiba. Havia uma grande rede de colaboração muito rica na Transamérica. E aí eu cheguei a fazer a Transamérica de São Paulo, mas acabou que não rolou. Estava rolando uma transição, o Marcelo tinha saído, entrou o Ricardo, que estava vindo da Jovem Pan, tinha voltado para a Transamérica. E aí você me chamou através de um convite do Luciano Zerbinati para a Transamérica de Belo Horizonte, que precisava dar uma arrumada na Transamérica de Belo Horizonte. Não sei se você se lembra. Isso mesmo. E aí, E foi muito legal, porque era uma coisa totalmente diferente, né, Felipe? Que assim, uma coisa é você ser da rede Transamérica, né? E a outra é você trabalhar numa afiliada. E a numa Transamérica de Belo afiliada. Horizonte. E aí é o que eu falo que a coisa mais legal da Transamérica era isso, né? A Transamérica, independente se ela era afiliada ou emissora própria, era um estado de espírito, né? Porque É verdade. aquela Transamérica da década de 90 não era apenas o rádio que ele era feito, que para muita gente parecia um rádio inconsequente, mas tinha uma estratégia ali atrás, né? Musical, de plástica, de relógio, de tudo, né? A forma como se comunicava com o jovem, mas era um estado de espírito, né? A Trabalhar na Transamérica Transamérica era tinha que ter mais um louca, espírito. ela era mais louca internamente do que no ar, do que as pessoas ouviram, né? Se as pessoas soubessem o que acontecia nos bastidores da Transamérica, posso falar uma coisa? Qualquer Transamérica, pode ser a Transamérica de Ribeirão Preto, aquilo ali é impublicável. Mas foi uma escola e uma referência. Grandes nomes do rádio passaram pela Transamérica, né? Ela marcou uma época, tanto nesse processo de implementação de rede, que ela foi pioneira, mas ela foi escola por essa abertura que ela dava para cada um mostrar o seu talento internamente. Ela foi escola e geradora de grandes nomes do rádio, né, João? Sim. Aí, o Boruski, Braga, Ricardo Henrique. Muitos outros. Felipe, eu costumo dizer que a Transamérica está presente até hoje, até nas rádios populares. Se você for pegar um pouco, entender o que é o esquema da própria BH, da Rádio Globo, o que foi a Rádio Cidade, a Rádio Cidade, digo, a Rádio Cidade de São Paulo, a Jovem Pan, a rede Jovem Pan não nasceria sem os talentos da Transamérica, com tudo que a Transamérica ensinou e que abriu um flanco ali muito, muito forte, né? Na época, com erros e acertos, né? A Jovem Pan já começou com uma transmissão para São Paulo, uma transmissão para a rede. A Transamérica não, ela teve que moldar o conteúdo de São Paulo numa rádio líder para o Brasil inteiro, mas ela ensinou muita coisa no operacional, na parte técnica, no marketing, pesquisa. Todo mundo que está hoje na ativa, gestores de rádio que passaram pela Transamérica sabe disso, né? A importância que nós dávamos para a pesquisa e que até hoje faz parte do caminho que a gente trilha, né? Assim, é uma ferramenta presente. Né? É o facão era uma que sacanagem, desbrava, né? Era uma sacanagem levada a sério. O próprio Serjão aí, ó, vamos lembrar do Serjão, Sérgio Moreira, Caco Cabeça. Caco Cabeça tem que lembrar de Caco Cabeça. Como é que não vai falar? Como não? Ó, quem mandou um oi aqui foi a mulher do Anão. A Gabi passou por aqui, do Anãozinho, lá de Belo Horizonte. Ela teve
a sacanagem de chamar a gente de lindo, o bom humor é violento, né? O bom do amigo é isso. Mas né? aí, Jonas, aí 98 FM, Belo Horizonte, que ali eu acho que você deu a sua marca, né? Em produção, tá aí, ó. Pô, comprou o sessionete do Tumarote, e ali você pôde realmente carta branca e você deslanchou em tudo que você fazia de melhor, que era produzir, fazer plástica, criar promoção e tudo mais. Foi um tempo também de muito crescimento ali, né? Foi, Felipe, porque isso era uma coisa também muito legal que veio da Transamérica e incentivada muito pelo Ricardo. O Ricardo, ele era um cara que sempre incentivou os produtores que escreviam a também dirigir as produções. E quando chegou a edição não linear, né, que você poderia editar, você tinha o total controle do processo de produção. Então, você escrevia já imaginando como é que o locutor iria falar, qual era a quebra, qual era a edição, qual era a trilha que você iria colocar e tal. Isso ajudou muito. E foi muito legal, porque você sai apenas você sai da caneta, vai para dentro do estúdio e isso dá uma experiência incrível. E além disso também, né, Felipe? A gente estava vivendo um momento ali, naquele ano, a gente tinha uma rede Jovem Pan muito forte, né? Não sei se você se lembra disso, né? A Jovem Pan, quando ela estreou no Brasil com a rede Jovem Pan, ela era uma Chegou rádio muito lambendo. forte. Mas a gente batalhou, foi uma guerra muito bonita também, porque a gente soube valorizar tudo que Belo Horizonte emanava e a gente captou isso, transformou isso em conteúdo, em áudio, em promoção, em eventos, em música, né? Então a gente fez uma história muito linda, assim, que virou referência. 98, todo mundo sabia que era uma rádio que incomodava, né? Tanto é que logo depois, quando eu cheguei a trabalhar na Jovem Pan com o Alexandre, muitas vezes ele me chamou para voltar para a Jovem Pan, porque a gente incomodava muito em Belo Horizonte, né? Sempre incomodou muito em Belo Horizonte. E logo depois eu voltei a trabalhar com o Alexandre lá na Rádio Cidade, mas tinha muito disso, né? Uma frustração da gente não ter trabalhado mais e tal, mas muito pela história que a gente escreveu em Belo Horizonte. Uma história linda, linda, né? É verdade. Ô, Eliana Brito, você manda aqui aonde você falou que não consegue. Pode mandar aqui que a gente escolhe e coloca no ar. Olha aqui, Jonão, uma coisa aqui, ó. Uma das coisas que construímos juntos lá, que a Mel está perguntando, qual a sua melhor lembrança do Pop Rock Brasil? Se não fosse a pandemia, Pop Rock Brasil daria certo hoje? Eu não tenho qual dúvida. A melhor lembrança? Eu não tenho dúvida. O Claudinho da Trio, ele me ligou no ano passado, ano retrasado, falou assim, pô, Jonas, tem um festival lá em Curitiba que parece muito com o pop rock e tal. Você acha que daria certo e tudo mais? Estou com medo. Eu falei assim, tá, você está perdendo tempo. E ele acabou que ele não entrou e foi um sucesso, né? Belo Horizonte acabou se transformando no epicentro de grandes festivais dos mais variados formatos e tal. Mas o que eu lembro muito do Pop Rock Brasil, você sabe disso, e muita gente não acredita, é que o Pop Rock Brasil ele não era um evento da rádio que era produzido por uma produtora. Lá atrás, sim, ele foi concebido assim, né? Mas nesse período, né, de 1998 até 2006, ele era um evento produzido dentro da emissora, né? Então, o locutor se transformava num apresentador a promoção da rádio se transformava na promotora do evento. Você sabe, né, o Felipe, a gente virava noites editando vídeos, você é um maluco e tal. Aberturas, contagens regressivas, temas do Cara, Pop Rock eu Brasil. lembro, Jonas, não sei se você vai lembrar, que você criou uma trilha e a gente bolou uma parada para o Independência, assim, ó, na hora que entrava, vai fazer tum, tum, aí vai apagando os refletores, você lembra disso? Foi. Aí bota cada um num refletor para desligar a chave. E foi, e aí eu lembro disso, do Bruno falando assim, puta, e tava chovendo, e eu com medo de tomar um choque, você lembra disso? Mas a gente chamou o Electra para fazer a elétrica, né, para fazer a versão do hino nacional, que virou o hino, na verdade, do Pop Rock Brasil. Que virou um hino. E aquilo arrepiava, né? Mas eu lembro de uma história do Pop Rock que foi o seguinte, a gente fez o Pop Rock em 98,
97. E aí, em 98, rolou uma coisa que assim, a gente transmitia o evento, né, Filipão? É. E não sei se você se lembra, eu falava assim, pô, uma puta sacanagem, né? O cara tá em casa, não comprou o ingresso, a gente tá aqui transmitindo, o cara gastou uma puta de uma grana. E, pô, qual é a coisa mais cobiçada de um festival? Cara, é o backstage, né, cara? Só que Backstage. o cara que tava em casa, lógico que o cara tava ouvindo o festival e tudo mais, mas ele tinha acesso às entrevistas, né? Os comentários dos bastidores e tal. Eu pensei, pô, vamos fazer uma TV do Pop Rock Brasil e vamos transmitir. Terminou o show, a gente coloca o cara ali No telão. no telão e no cercadinho que tinha lá e vamos embora. E a gente tinha chamado o Edgar da MTV, não sei se você se lembra. E a gente tinha feito a primeira TV ali. E foi um formato muito bacana que depois todo mundo copiou, do Planeta Atlântida pro Axé Brasil, no Ceará Music, todo Festival mundo, de verão. festival de verão e tudo mais. Então, era um evento que eu nunca vou esquecer, assim. E você vê ele tomando proporções absurdas, né, Felipe? Do Independência, do Mineirão, o Mineirão lotado de artistas internacionais e tudo mais. Pô, é uma história linda, assim, que só quem é de Belo Horizonte pode contar e passar para frente. Nessa apresentação teve aquela menina, aquela japinha lá, eu esqueci o nome dela, que era da Multishow também, com outro cara. Ah, meu Alzheimer não permite. Ela foi depois menina da TIM. Eliana Brito, Bonádio está aqui mandando um abraço. A parada bacana do pop rock é que todo ano a gente ficava nessa neura de que nós vamos fazer de diferente, né? Foi. Então teve um ano que foi a parada da Legião Urbana, teve no outro ano que botou um cara voando com uma tenda eletrônica lá em cima, né? Na outra botou o Tia Anastácia para tocar em cima da House Mix. Foi. Todo ano tinha uma sacanagem ali no negócio do pop rock. E o Sirotsky, ele antes de fazer, já falecido, acho que foi o Renato, né? Antes de fazer o Planeta Atlântida, ele teve lá em BH com a gente. O Alex Amaral, do Festival de Verão, também teve com a gente lá. Então acabou que realmente virou referência, mas era uma curtição muito grande aquilo. Mas vamos continuar que o tempo voa. Aí o Jonas sai de BH e vai para Jovem Pan? Eu tinha ido para a Jovem Pan na época da Transamérica, não sei se você lembra, a Transamérica tinha deixado de existir, mas foi uma curta passagem e você me chamou para 98. Eu saí da 98 para coordenar a Rádio Cidade do Rio de Janeiro a pedido do Alexandre. Né? E ali na Rádio Cidade foi uma outra história muito bacana, né? Porque... Conta um pouco pra gente. A Rádio Cidade, ela tinha feito uma joint venture com a 89 para lançar a rede Rádio Rock, né? E a rádio ainda estava lá no Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil passando por maus momentos e tal, mas as rádios pulsando forte, né? A JB pulsando forte, a Rádio Cidade no momento... o Alexandre já tinha feito a virada para a Rádio Rock e tal, e era uma relação de amor muito grande, assim, dos ouvintes com a marca Rádio Cidade, a colaboração que existia das duas praças. Eu lembro que, até então, a Rádio Cidade apenas recebia o conteúdo da 89, logo depois a gente na Rádio Cidade passou a produzir a plástica da 89, já com as referências que eu trazia de fora de edição e tal. Foi um período muito bom de cobertura de grandes eventos, sabe? Mas, acima de tudo, uma relação muito linda com o ouvinte, sabe, Felipe? Porque eu digo que ouvintes de rádio segmentadas, de rádio rock, rádio popular, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eles se entregam, eles são seus amigos, eles te enchem o saco, e eu me vejo assim o tempo inteiro quando eu penso em rádio, sabe, Felipe? Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma promoção em rádio, será que eu, como ouvinte, gostaria? Porque essas experiências, todas elas, assim, fazem... apenas reforçam a minha crença de que a gente está aqui para servir uma galera que se entrega de corpo e alma. E a Rádio Cidade tinha muito disso, né? A Rádio Cidade a gente promoveu grandes eventos também. O aniversário nunca vou esquecer, a maior banda de rock do Brasil. A gente colocou todo mundo,
todos os nomes do rock nacional no palco, não só em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, tinha que replicar isso. Rock na aula, pô, criou uma moeda que era o Cash Oi, que a gente trocava essa moeda que tinha a cara da Pitty ou da Emily, do Evanescence, pô, e criava isso, era uma moeda, um clube de fidelidade. Pô, os shows que a gente cobriu, a transmissão do Rock in Rio Lisboa, com fibra ótica, puta, pô, a primeira transmissão, a primeira edição do Rock in Rio Lisboa, pô, a gente fez muita coisa legal, assim, sabe? A Rádio Cidade foi muito legal. Jonas, ouvindo você falar, Jonas, a gente nota, é um negócio que você transparece, assim, você fala numa paixão tão grande pelo rádio, você não fala paixão sua, do Jonas, com o que você fez. Você fala do meio, o tão apaixonante que é na tua vida o meio. Isso é muito bacana da gente ouvir e ver, isso é contagiante. Isso, para gente que trabalha com rádio e ver um depoimento desse, é um negócio que emociona. Você ainda acha que temos muitos Jonas hoje no meio, no rádio? Acho que sim, Felipe. Acho que sim. Pô, o interior está lotado. Tem muita gente que está aí no back office que se entrega de corpo e alma, assim, sabe? Eu vejo lá na Rádio Globo a paixão que as pessoas têm, a devoção que as pessoas têm por servir o ouvinte. Na BH, então, poxa, nem se fala também, sabe? Eu acho que a gente acaba carregando junto essas pessoas também, né? Eu acho que esse estado de espírito acaba contagiando. Mas, o Felipe, foi Dia dos Pais agora, né, no final de semana, o João até falou comigo, assim, o João é meu filho mais velho, ele falou assim, pô, pai, não tem um dia, eu não lembro de nenhum dia da sua vida que você não tenha ligado o rádio, sabe? E eu acho que não tem um dia que não tenha música, que não tenha o rádio ligado aqui em casa. Eu quero ver o seu aparelho de rádio aí, manda buscar para mim ver. Qual deles? Deixa eu ver. Tem um aqui, Olha aí, olha só. Ei, Janão, isso. Tem rádio aqui de tudo quanto é formato, cara. De tudo quanto é formato. Eu costumo que dizer. Barato isso. Eu costumo dizer, até falei outro dia achei um rádio antigo, né? E até brinquei com um amigo e falei assim: tem uma coisa aqui atrás na minha mão que você vai ter que adivinhar o que é, tá? Toca milhões de músicas, você não precisa de assinatura, tem um monte de podcast, você pode levar para qualquer lugar, não precisa de bateria. De pagar nada. Não precisa pagar nada, mas adivinha o que é? Pô, sei lá o que é. Pô, é um rádio, né? Rádio maravilhoso. Sensacional isso. Ô, Jonas, você saindo da Rádio Cidade foi para onde? Já foi para o Sistema Globo? Não, aí eu voltei para 98, né? Para 98 em Belo Horizonte. Aí foi no nosso perrengue. Para quem não sabe, eu saí da 98, mas saí numa pancadaria do cacete, aquelas coisas que a gente faz quando é mais jovem. E o Jonas entrou no meu lugar, mas eu acho que a primeira coisa que a gente se fez foi se falar, eu tô aqui, mas não tenho nada a ver com isso. Falei assim, cara, tá de boa, tá tranquilo, a nossa relação, nós temos uma relação, eu fui padrinho de casamento desse caboclo aí, como é que eu não vou gostar dele? Aí ele foi lá e pegou essa quizumba dessa briga toda que acabou existindo lá, mas enfim... mas eu acho coisas que todo mundo a gente aprende com a vida. Mas quem ganhou foi um ouvinte, né? Tinha um Pop Rock Brasil, ganhou 2. Mas, e teve o da Mix. O que eu senti, Felipe, assim, teve em 1998 eu senti, a gente sabe que a literatura no rádio no Brasil é muito pobre, né? E durante todo o meu período da Rádio Cidade, frequentando as feiras lá fora e tal, a gente percebia que tinha muita pesquisa para se tocar uma música no rádio. E aí a Mel falando Daniele Suzuki. Exatamente, era ela mesmo. E aí o que aconteceu, Felipe? Eu sendo um cara que já tinha passado por redação, já tinha passado por produção, e depois já gestor da 98, já produzindo evento, eu falei assim, poxa, me falta de verdade dominar a programação musical. E eu me inscrevi para um programa de um estágio não remunerado na Clear Channel, que hoje se chama iHeartRadio, né?
E aí eu fiz um programa de estágio não remunerado, não sei se você lembra, eu tinha ido para Nova York, fiquei uma temporada lá, e aí eu descobri que os caras faziam pesquisa para tocar música desde 1979. Caraca, a gente estava atrasado. Aí, cara, eu falei assim, pô, porque imagina, né, Felipe, tudo era tão empírico, cara, que você deixava tudo na mão de uma pessoa, o seu negócio na mão de uma pessoa significava que se essa pessoa morresse, o seu negócio acabava. O que ele deixou ali de legado, o que ele deixou de história, né? O que essa rádio passou, né, nos ciclos musicais, como é que ela venceu determinada baixa, que a gente sabe que na música tem isso, uma hora o pop tá bem, uma hora o rock tá bem e tudo mais e tal. E o rádio tem isso, o rádio americano, você sabe, o americano pesquisa absolutamente tudo, né? Para lançar um produto, tem várias baterias de testes e tal. E aí eu fui para lá e aí o que aconteceu? Eu descobri que aquilo era caro pra caramba e que ninguém... Falei assim, vou tentar aplicar isso no Brasil. E foi muito legal, porque eu falei assim, pô, quais são as rádios que podem pagar isso, por isso? E aí eu tinha listado, assim, falei assim, pô, cara, talvez o Sistema Globo de Rádio, talvez o Grupo RBS, o Grupo Bandeirantes e tudo mais. E ficou muito limitado, sabe, Felipe, o meu campo de atuação. Demos uma travadinha aqui. Foi. Acho que voltou. Voltou. Tava passando um cavalo arreado assim na minha frente. Não sei se você se lembra, mas em 1998 a Apple tinha lançado o iPhone e logo Sim. depois, com o iPhone 3G, saiu a App Store. E aí começaram a pipocar os aplicativos de rádio. E aí eu falei assim, caramba, cara, eu acho que eu vou levar isso para o Brasil. E eu descobri um desenvolvedor Rhode Island, nos Estados Unidos, e falei com ele, assim, pô, você topa dividir esse negócio aqui comigo? Vamos lançar esse negócio lá no Brasil? Tinha conhecido o Franklin, que é um gênio aqui de BH, que estava com uma agência mobile, e aí eu entrei em contato com esse cara, falei assim, pô, eu vou trazer isso para o Brasil. E foi muito legal. Porque, assim, o meu primeiro cliente foi o meu maior concorrente, né, que era a Mix, que era o Marcelo Braga. E o meu primeiro aplicativo de rádio no Brasil para o celular foi através da Mob Rádio, a empresa que eu montei quando voltei dos Estados Unidos. E a gente lançou a primeira empresa que desenvolveu aplicativos de rádio para o celular. E aí a gente fazia para o iPhone, mas naquela época a base instalada do Nokia era absurda e a gente montou uma empresa aqui para desenvolvimento de aplicativos. E isso te deu uma bagagem fenomenal. Hoje, muito. Tudo isso que você viveu hoje é de extrema importância. Muito, no que você trabalha hoje. Muito. E foi muito legal, porque era um mercado em desenvolvimento. A gente, a gente que viveu do rádio, quando não existia a internet, quando surgiu a internet, que as rádios começaram a transmitir no streaming, você falava assim, caramba, agora eu posso ouvir rádio do mundo inteiro. Não que a gente não pudesse, porque nas ondas curtas você pode, né? Nas ondas médias curtas você poderia ouvir. Mas, poxa, eram apenas rádios AM e tal. Mas você ouvia a tua rádio favorita? Imagina, você ouvia Z100 em Belo Horizonte. Z100. Em Belo Horizonte. Elvis Duran. Pô, era incrível. E você poder proporcionar isso, né? Aumentar ainda mais a mobilidade do rádio, foi muito legal. Então, a gente lançou o aplicativo da Mix, e aí foi muito bacana, porque das 10 rádios mais ouvidas em São Paulo, 11 usavam o aplicativo. A gente chegou a uma base de 250 emissoras no Brasil, utilizando a nossa tecnologia, e o mais legal, né, monetizando. Antes de Google, né, o Google logo depois comprou a AdMob, mas a gente monetizava, né, gerava publicidade nos aplicativos e tal. E foi assim que eu montei o Mob Rádio, depois eu vendi a minha participação no Mob Rádio, mas eu fui no Sistema Globo de Rádio para vender meu aplicativo. Aí chegou lá, a Irene virou para mim e falou assim, pô, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei assim, não, poxa. E aí nessa, quando eu vendi... Aí, pô, de tanto ela chamar, ela a princípio ela gostaria que eu fosse para o Rio, mas eu já tinha, né? Já estava ficando nessa ponte aérea, pão de açúcar, pão de queijo, na época da Rádio Cidade, com os meus filhos aqui. Eu falei assim, pô, tem um cara do Rio em Belo Horizonte, manda o cara para o Rio, pô, eu cuido de BH. E foi muito legal, assim, porque a gente que sempre trabalhou com o público jovem, né, Felipe? Ou na 98, na Transamérica, na Rádio Cidade, com o público, com uma rádio rock e tal, ir para um outro universo, uma rádio popular. E o que é? O que é para o Jonas, aquele moleque lá de Curitiba, com 17 anos de idade, o pentelho do telefone de ouvinte, que ficava lá enchendo o saco, falando pro cara, não, tem que botar esse programa mais vezes.
ter ido parar para gerir o maior grupo de comunicação do Brasil? O que representa isso, você olhando para trás? O que você vê nessa caminhada toda? Qual orgulho você sente disso tudo? O Felipe, eu sinto que ainda tenho muita estrada ainda para rodar, sabe? Mas o que eu acho muito legal no Grupo Globo é a paixão por comunicação, que eu acho que é o que eu tenho, sabe? E que está muito claro em todos os colaboradores ali. E é impressionante, na TV, ou na Globo.com, agora na antiga Globo, que era a antiga Globosat, no jornal. Hoje a gente divide o mesmo espaço lá. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está. Acho que essas empresas elas são catalisadoras dessas pessoas. E é normal. Acho que é uma trajetória, para mim, foi natural, sabe, Felipe? Foi natural. É natural, mas é bonita, Jonas. É bonita ver uma trajetória dessa, sem dúvida nenhuma, vitoriosa, e que o que marca essa trajetória toda é esses coraçãozinhos aí que estão subindo aí, cara. É amor em fazer o que faz. Então, isso, para gente que assiste, foi meio que espectador dessa viagem, dessa jornada, para a gente é muito bacana ver isso. Eu quase que consigo sentir o mesmo orgulho que você deveria sentir e deve sentir. E teu filho vai sentir quando souber dessa história toda. Já que nós estamos falando de rádio, vamos para os perrengues, não é isso? Vamos! E aí? Eu quero saber o seguinte. Como diz o outro, né, cara? O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas os tomos que eu levo, né, cara? E vou te falar. É isso mesmo. Medo de bêbado muro pichado, né? É chapiscado. É isso mesmo. É isso mesmo. Como é que o Jonas, agora no Sistema Globo de Rádio, com pesquisa, com ferramentas, com instrumentos, está vendo esse fortalecimento do digital? Qual é o desafio do rádio? Como tirar o melhor proveito disso? Como surfar nessa onda? Como é que o Jonas, no Sistema Globo de Rádio, hoje enxerga isso e que dica ele poderia dar para todo mundo de rádio que está ouvindo a gente? Eu falo para todo mundo, Felipe, que a gente não está hoje no negócio só de rádio, a gente está no negócio de áudio. A gente promove experiências em áudio que, por acaso, hoje a gente transmite na antena, né? O rádio continua sendo consumido no Brasil. 89%, segundo o IBGE, da população tem acesso a um rádio, consome o rádio através do seu aparelho. Mas a gente vê um crescimento exponencial do consumo do áudio, do rádio, na web ou através de aplicativos e tal. Então a gente está num negócio de áudio, sabe? E a gente não pode ter medo disso, sabe? Não pode ter medo de playlists, não pode ter medo de podcast. O rádio sempre foi... Isso é uma frase do Gandur, que é o diretor da CBN, e eu faço das palavras dele as minhas, que é... Cara, o rádio sempre foi podcastable, sabe? Se você recortar um jornal da CBN, ele vai virar um podcast. Se você recortar o Pânico, ele vai virar um podcast. Se você recortar o No Ar, ele vai virar um podcast. Se você recortar o Globo Esportivo, ele vai virar um podcast com a cadência que só o rádio pode dar. Né? Então, uma fonte inesgotável, né, Ju? Inesgotável, assim. Então, cabe a gente agora contar histórias de uma outra forma, sabe, Felipe? Mas o que o rádio por exemplo, o rádio musical. Lógico que hoje você tem... A música está no YouTube, a música está no TikTok, a música está no Spotify e tudo mais. Cabe a gente, por exemplo, que faz rádio musical, ser o melhor curador de música nessa plataforma que a gente transmite hoje. Né? Porque é isso que o público espera, que nós sejamos assim os melhores curadores de música, de conteúdo para esse cara, porque o dia continua... A partir daí ele vai ouvir isso das plataformas, né? Ou do contrário também, né, Felipe? Eu acho que cabe também ao profissional de rádio entender que o áudio fala, que a música fala. A música está presente em tudo quanto é lugar. Então, assim, você tem as músicas mais tocadas nas rádios, mas você tem as músicas mais executadas no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Stories do Facebook, do Instagram e tudo mais. Tudo isso é música. Sabe? Então, cabe a gente aqui como profissional de rádio manter esse satélite aqui ligado para captar tudo isso,
né? Aí entra essa curadoria, né? E aí, no nosso caso, né, que a gente sabe que o rádio ele tem o feeling, mas também tem que haver ciência também, a gente testa todas as músicas, mas é buscar tudo isso, jogar nesse caldeirão, testar e seguir em frente. A gente sabe que o rádio, Felipe, é o veículo que constrói carreiras. Porque hoje você ouve uma música no Top 50 viral, amanhã ou depois, você pode ir numa reunião no Music Awards do YouTube esse ano. Daqui 3 anos, muito provavelmente, esse cara não vai estar lá. Mas a carreira ela é construída no rádio, porque esse sucesso, Felipe, ele segue um ciclo de execução, né, que começa pequenininho, que entra em alta rotação, que vira midback, que vira flashback, e ele continua na vida das pessoas, fazendo a trilha sonora da vida das pessoas. Então, assim, o rádio, enquanto curador de música, constrói carreiras, sabe? E isso é muito bacana. E é importante que a gente entenda quais são de verdade as nossas fortalezas, né? Parar de ser esse patinho feio de ó vida, ó azar e tudo mais, e entender o que o digital nos traz também de inputs para construir a nossa rádio. E do contrário também, sabe, Felipe? A gente fez um experimento no ano passado, e baseado numa apresentação que eu vi, que era do Head de música da BBC. Isso em 2017, em Paris, para você ter uma ideia. Ele colocou uma música, o Justin Bieber estava lançando um novo álbum. E aí a gravadora, aquela coisa, vamos fazer um lançamento no digital, sexta-feira e tudo mais. A música só tocou no digital. Foi lá, fez aquela curvinha bem mais ou menos, né? Aí eu falei assim, não, vamos virar a música agora, a gente vai contar com o rádio. Aí, adivinha qual era a música? Love Yourself, do Justin Bieber. Aí você via a curva do digital, né, do Spotify, mas quando você viu que entrava nas rádios, o alcance que aquela música tomou, né, o número de pessoas que foram impactadas, foi uma coisa incrível, sabe, Felipe? E a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui no Brasil também. A gente fez no ano passado com uma música do Luan Santana. O ano passado? O ano passado. E quando a música fez o mesmo teste do Justin Bieber. O mesmo teste em Belo Horizonte, por sorte, era um artista da Som Livre, então a gente começou a tocar a música, ela já estava no digital, mas a gente começou a tocar a música na BH-FM. E aí, 2 semanas depois, a música já começou a aparecer no top 10 dos charts do YouTube Belo Horizonte. E aí é que vem a capacidade da rádio de ser curadora, mas também de a força que uma marca tem e a capacidade que ela tem também de influenciar outras emissoras. Então, você vê a BH tocando, aí você vê uma concorrente tocando, e aí aquilo toma uma proporção enorme, que na verdade não é o concorrente, é o rádio, né, impulsionando, e aí você vê essa mesma música que até então estava só no Pure Play digital, cara, quando combinada com o rádio, pô, ela toma uma outra proporção, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente, sabe, Felipe? Importante mesmo o rádio entender as boas práticas do digital. Acho que o digital também, quando a gente vê o Spotify misturando o podcast com a sua preferência musical, construindo uma rádio, que ele está criando uma programação linear que a gente vê no rádio o tempo inteiro. Entendeu? É verdade. Com uma grande diferença, né, Felipão? Com uma grande diferença. Se Brumadinho, se acontecer um acidente em Brumadinho, você não vai criar um podcast, vai subir e tudo mais. Você abre o microfone e transmite a informação. Essa é a magia do rádio. Na hora. Na hora. É verdade. E o que é importante para todo mundo de rádio entender é exatamente o que o Jonas está falando, assinando embaixo, que é o seguinte: tira o transmissor e tira a antena do rádio. Tira fora aquela torre de transmissão. O rádio é aquilo que você tem ali dentro do teu estúdio, fisicamente ali. O rádio é aquilo que você produz. Como você vai jogar isso para a galera, não importa. Se você jogou através do Spotify, do YouTube, do Instagram, de não sei o quê, do rádio, do streaming, não importa. Você tem que entender, é o conteúdo que você tem, a força que você tem e a fonte que você tem de criação para gerar todo esse material. Mais ou menos isso, né, Jonas? E lembrar também, né, Felipe, que o ouvinte confia nessa curadoria que o rádio faz, né? Então, a gente não pode olhar, por exemplo, o Spotify como um inimigo. Pelo contrário,
a gente tem que estar ali dentro e criar uma playlist da BH, da Rádio Globo, da Mix, da Jovem Pan, dessas rádios que tocam música, da JB, ou até da rádio mais nichada, porque sempre vai ter um ouvinte ali, e criar essa experiência de áudio, porque eu tenho certeza, o cara vai assinar aquela playlist porque ele entende e confia nos curadores, nos programadores para atualizar aquela playlist. Então, eu acho que é essa relação de marca, sabe, Felipe? E a gente não pode, de forma alguma, ter medo desse novo mundo. A pandemia tem nos mostrado muita coisa bacana, boas práticas e tal, e o rádio vai sair dessa fortalecido, porque a gente vê aí o aumento de tempo médio, do alcance do rádio durante a... É isso que eu te perguntar. Como é que está o rádio hoje, com todo o acesso que você tem a estudos, estatísticas aí, a relatórios? Qual é a situação do rádio hoje durante essa pandemia? Qual que é o cenário, o raio-x? Felipe, assim, o alcance do rádio no Brasil, ele aumentou, o tempo médio no Brasil aumentou, lá fora também, aqui, estava até com uma colinha aqui, sabe, Felipe, mas Estados Unidos, 83%, aumentou o consumo do meio rádio, Itália, 84%, Índia, 82%, assim, o Brasil não passou, não está longe disso. É lógico que a gente, por exemplo, o rádio musical sofre um pouco e tal, mas não importa, é a nossa indústria que está pulsando, que está comunicando, que está prestando serviço. E, pô, não importa qual é o formato, né? A gente não pode... Não é porque a gente está aqui também batalhando numa arena musical que a gente, mesmo Claro. que da CBN, né, que é a nossa irmã e tudo mais, mas a gente sabe que mesmo o rádio musical, ele tem um papel de entreter e tal. Então, a gente viu um crescimento do rádio, um alcance, o tempo médio também, um aumento de 20 minutos. Algumas emissoras cresceram 30 minutos, 50 minutos. Então, a gente está vendo um protagonismo muito forte do veículo rádio agora, durante a pandemia. E na sua rádio, no Sistema Globo de Rádio, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, na Rádio BH, nesses mercados do perfil da rádio que você dirige hoje, gerencia, foi bom, tem sido bom também? A gente tem aprendido bastante, né, Felipe? A BH, ela é uma rádio que ativa muito a marca em festivais e tal. Lógico que isso a gente não está proporcionando agora, né? Então, imagina, todos os grandes festivais, qualquer festival acima de 10 mil pessoas em Belo Horizonte tem assinatura da BH FM. Então, o ouvinte sente falta disso, né? O rádio que não trabalha com budgets assim, estratosféricos, de grandes marcas, ele acaba ativando a sua marca nesses festivais e tal, e é uma relação muito bacana com o ouvinte. Então, ele sofre agora nesse momento. A gente não pode descaracterizar uma rádio musical, transformar ela numa rádio all news, porque não é isso que construiu a história dela, né? E a percepção dela de marca e tal. Mas a gente tem aprendido. Agora, por exemplo, a gente está fazendo uma live vai fazer uma série de lives, né, Felipe? A gente está dando uma live, por exemplo, do Alok, do Thiaguinho, dependendo da praça, né? Mas Alok, Thiaguinho, Diego e Vitor Hugo, Vitão, Grupo Menos é Mais. Então o ouvinte vai ganhar uma live do artista, o artista vai bater um papo com ele e esse ouvinte vai ganhar um código para distribuir para mais 20 amigos. A gente vai aprendendo assim Sensacional. A gente vai aprendendo a criar promoções, a gerar conteúdo, a produzir lives, fazer entrevistas também num outro ambiente no digital. O digital ele veio para ficar e a gente está aprendendo muito com isso. Ele acelerou muito essa imersão que o rádio há muito tempo está protelando, né, Felipe? E principalmente o rádio brasileiro também. Então está sendo bacana. O rádio All News, pô, tá nadando de braçada, né? A CBN, nadando de braçada. Agora, legal você falar disso, Jonas. Eu acho até que vocês fizeram também uma live com uma BBB também, que lá no inicinho, que explodiu, não era artista. Ou seja, isso me faz pensar muito que é muito importante você saber como usar essa ferramenta, né? Esse digital, de live, não é simplesmente, fica até aqui uma dica, aqui na Sul, que vocês têm muita rádio do interior, muita rádio que está conectada, que é muito importante você saber o que transmitir, de que maneira transmitir, né? A mesma criatividade que você usou para a tua rádio inteira, para a tua plástica, a tua promoção, você tem que manter também o mesmo critério.
aquele critério que o Jonas falou, né? Pô, se eu fosse ouvinte, o que, que eu ia achar disso aqui, né? É, é. Então, é por aí, né? Essa dica para quem está ouvindo a gente, né, Jonas, sobre como usar essas ferramentas. E roteirizar também, né, Felipe? Porque senão fica uma conversa solta, né? Porque por mais aqui que a gente está aqui numa conversa super bacana e tudo mais, mas tenho certeza que você fez o seu para casa e a gente também, acho que para quem entrevista, para quem é entrevistado, né? Como diz o Guimarães Rosa, né? O que sente é É, existe o que sente que é o sentente e o que vai sentir é o sentidor, né? Assim, isso aí. acho que é importante a gente roteirizar sempre, né? Ter uma conversa guiada também. A gente no rádio, por ter uma programação linear, blocada, o dia continua lá com 24 horas e tal, eu acho que esse ambiente do digital, essas conversas aqui no Instagram, no YouTube e tudo mais, ele possibilita experimentar muita coisa, né? Porque ele vai além dessa grade blocada e tal, e eu acho que pode surgir boas ideias daqui, É né? A verdade. partir daqui, né? Até o informal, às vezes, ele é produzido. Eu Claro. lembro que eu fui uma vez dar uma palestra em Juiz de Fora e não preparei nada, nada, foi minha primeira. No meio da palestra, eu só estava vendo a galera levantando e indo embora. Eu suava mais ainda. Falei, Aham. cara, não dá para ir nas coxas, não se preparar. Então, tudo tem que ter um carinho, uma produção. Então, na hora que você vai abrir lá um telefone lá para transmitir você falando lá do estúdio e tudo mais, até isso você tem que imaginar o que que eu vou falar, o que que eu quero vender aqui, qual que é a minha intenção, porque senão, cara, fica sem menor fundamento. Vamos Demais. botar mais lenha, Jonão? Vai lá. Ibope, querido, o assunto é Ibope. Eu Loucura, fiz hein? uma live com o Marcelo Braga, que o Marcelo Braga é um camarada que você conhece, um gentleman, gentil, então ele coloca a coisa de uma maneira muito gentil. Mas ele ali confidenciou também que troca muita figurinha com você e que o que está se vivendo hoje na pesquisa de rádio é um disparate, é um absurdo, nunca foi tão fora do contexto e da realidade, né, do que Uhum. está se acontecendo fora. Eu queria que você falasse um pouco a tua percepção disso, de como é feita a pesquisa hoje, né, e quais os problemas que você enxerga que podem deturpar esse resultado. Felipe, o que a gente, durante muito tempo, você também é dessa época, a gente vinha do caderno, a gente tinha cadernos semanais, cadernos quinzenais, cadernos mensais, e que dava, de certa forma, para a gente mudar um pouquinho o rumo da rota que a gente estava tomando para consertar alguma coisa no produto e tal. Hoje é uma média trimestral, a gente tem um flash view, que é um resultado, que é uma audiência, né, entre aspas, uma audiência que apenas o produto, quem faz a gestão do produto tem acesso, né? Ele não é um dado público. Mas a gente está trabalhando com um formato de recall que é muito obsoleto, né, Felipe? Você perguntar qual foi a rádio que você ouviu ontem, além da rádio que você ouviu ontem, qual outra rádio você ouviu? Além da segunda rádio que você ouviu, qual outra rádio você ouviu? O que, que você estava fazendo? E a gente tem visto boa parte desse questionário, que é longuíssimo, ele é feito em pontos de... Ele é feito face-to-face, ele é feito em alguns pontos de circulação, né? E ele também é feito via web, né? Através do e-mail. Com a pandemia, o que é uma loucura, né, Felipe? Porque a gente nunca sabe quando que ele é ponto de fluxo, quanto que o Ibope baliza o face-to-face em ponto de fluxo e quanto que ele vai de fato no local. E a gente sabe, de novo, porque a gente falou aqui mais cedo, a música fala, né, Felipe? Pô, existe uma coisa de você estar na periferia, né, de você ser impactado, inclusive, por um cara que está ali vendendo água, coca-latão, com a música de fundo, e quando você está em trânsito. A gente sabe o impacto que o rádio tem, né, nessa jornada do consumidor. Então, assim, é muito difícil você trabalhar com 3 formatos diferentes, né? Um formulário por e-mail, outro ponto de fluxo, outro face-to-face. E falando de recall. E com a pandemia, entrou o telefone, né,
substituído o face-to-face. Imagina, quem atende telefone hoje? Né? Quem atende É telefone difícil. fixo hoje? Né? Então, a Não. gente está lidando com, entre aspas, né, que todo mundo gosta de falar, com concorrente, mas a gente já com o nosso streaming, a gente tem dados muito mais ricos em relação à retenção de audiência, tempo médio, as sessões que são abertas, tudo, né, Felipe? O que o Ibope fez em termos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento para a melhoria do produto nos últimos anos? Não fez absolutamente nada. A gente sabe que o People Meter é a melhor ferramenta para medir o nosso negócio. Né? Porque, como o People Meter, você tem um resultado do dia anterior, você tem relatórios que são gerados por mercado semanalmente. Por mais que o Cantar Ibope diga que a gente não trabalha com o People Meter, trabalha sim, nos países nórdicos eles trabalham, a gente não precisa ter People Meter em todo o Brasil, dá para a gente concentrar aqui nas 3 principais capitais ou nas 4 principais capitais do Brasil. Então, assim, dá para a gente fazer um projeto piloto. Agora, o que a gente vê são variações de audiência que não fazem o menor sentido. A gente sofreu muito isso com a Rádio Globo, no formato Nova Rádio Globo, sabe, Felipe? Eu tenho 2 minutos aí, a gente vai cair. E, cara, um Padre Marcelo que estava fora do ar às 9 horas da manhã, há 2 anos, registrando audiência às 9 horas da manhã de um público com 60 anos mais. E a gente viu isso agora com uma rádio que está flipando o público muito mais rápido agora, mas não faz o menor sentido mais. E olha que eu estou gladiando em 2 terrenos. Um que é a BH, né, que está na liderança do musical em Belo Horizonte, com uma rádio que está mudando de público no Rio de Janeiro. Mas que não está, de verdade, nos mostrando uma fotografia que é o que a gente vive como produto. Eu vi a mudança... Até atrapalha o teu trabalho. Muito. Como você vai agir. A gente sabe quando o produto fala, sabe, Felipe? Poxa, a gente tem promoções da BH FM que tem 20 mil, 25 mil participações, e a BH, segundo o Ibope, tem 3 vezes mais audiência do que o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem 60 mil participações, 50 mil participações numa promoção. Então, assim, tem alguma coisa errada. Não dá, por exemplo, tem uma coisa errada. Não dá para que uma praça como Belo Horizonte registrar uma audiência de futebol quando você está 4 meses sem futebol. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de recall de marca, então a gente está falando de brand awareness, a gente não está falando de audiência, é uma coisa completamente diferente. Né? Perfeito. Realmente, deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é, porque eu já estou indo para os finalmente. Uma coisa que vai acabar a mensagem. Uma coisa é você ter um valor estatístico, multiplicar isso e refletir a realidade. A outra é você pegar um dado que não reflete a realidade e transformar no resultado final. Aí é que nem pegar uma receita de bolo faltando ingrediente. Claro, não e dá. Faz o bolo. Não vai fazer. Não dá. Jonão, está acabando nosso tempo, querido. Obrigado, Felipe. Um beijo. Obrigadão. Cara, parabéns. Obrigado a todo mundo que está ligado. Pela aula. Obrigado. Parabéns pelo brilho nos olhos e pela paixão que o rádio é na tua vida. Isso para a gente dá força para a gente continuar. Obrigado. E parabéns por essa pessoa que você é, esse paizão, esse amigo, esse brother. Obrigado, que todo Filipão. mundo gosta e esse foda no rádio. Obrigadão. Tamo junto, querido. Parabéns. Sucesso no Sistema Globo. Arrebenta aí, meu querido. Valeu, Filipão. Até Valeu. mais. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.